Recentemente eu fui mordido por aquele insetinho que morde muitos usuários de Linux. E só quem já sentiu aquela vontade incontrolável de mudar de distribuição vai saber do que eu tô falando. E hoje eu vou contar um pouco mais da minha experiência de instalação e de primeiras impressões com o Linux Mint. Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Thomas. E é isso aí galera, não sei se vocês entenderam certo, mas eu tô trocando de Linux, já troquei na verdade. Eu tava com o Manjaro aí num relacionamento bastante legal aí por 1 ano e meio mais ou menos. E aí eu resolvi mudar, porque sim. Mas agora falando sério, eu tô aí com o Manjaro já tem 1 ano e meio. Eu gostei muito do Manjaro, é uma distribuição que eu aprendi a amar desde lá de trás, quando eu comecei a usar, quando eu tentei usar o Arch Linux, sabe? Então o Manjaro apareceu assim, foi super legal, foi uma das distribuições que eu mais gostei. Mas eu tava procurando uma distribuição que fosse mais user-friendly, sabe? Que fosse mais fácil pro usuário, que tivesse algumas coisas mais simples ali de utilizar, de você configurar e etc. E eu tava pensando nisso não apenas por minha causa, sabe? Porque eu quero uma distribuição que seja mais fácil mesmo de usar, e que fosse mais estável também, porque o Manjaro eu tive alguns problemas de atualização, acho que todo mundo que usou ele por bastante tempo já teve. Mas eu queria também uma distribuição que eu conseguisse recomendar para as pessoas, sabe? Aquelas pessoas que querem se aventurar no mundo Linux, nunca usaram a distribuição antes, que querem ter uma boa experiência usando. E também para aquelas pessoas que têm um PC batata, que quer dar uma segunda vida pro monstrão ali que tá cansado, mas que ainda dá pra tirar um bom suco dele, não é mesmo? E aí, já falando agora aqui da instalação, eu tive um problema logo no começo que eu nunca tinha tido antes, que eu não conseguia botar no pendrive, sabe? Não conseguia entrar no Linux Mint através do pendrive. E aí eu tentava de qualquer jeito, mas sempre caía naquele kernel panic. Eu acho que eu flashei, eu configurei o pendrive umas 30 vezes. 30 não, umas 4 vezes. Aí tentei normal, tentei no Edge, tentei no normal, tentei no Edge. E aí no Edge, aí eu pesquisando vi que era um problema de partição, alguma coisa assim. E aí eu tentei o quê? Mudar a ordem dos boots, né? E aí funcionou. Você tinha que mudar a ordem do boot obrigatoriamente. Isso eu nunca tinha tido esse problema antes. No Manjaro, no Ubuntu e as outras distribuições que eu testei, você simplesmente apertava ali F12, F8 e colocava para bootar pelo pendrive e ele ia. O Linux Mint, nesse caso, ele não gosta que o pendrive não seja o boot principal. Então você obrigatoriamente tem que entrar na BIOS e mudar lá a ordem de boot. E aí, depois que eu consegui botar, veio a segunda impressão, que era aquela resolução que eu não vejo desde 2010. Tô brincando em relação a 2010, mas eu não vi essa resolução há muito tempo. Acho que ficou com 1024 por 768, sabe? Então, eu entendi que ele não instala ali os drivers proprietários logo de cara, usa uma placa RTX. Então ele não configurou ali a resolução certinho, mas eu entendi esse problema e simplesmente passei por cima. Instalei o sistema, foi muito facinho, foi tudo simples. Inclusive eu tenho aí 2 SSDs, um HDzinho antigo, então eu consegui configurar tudo certinho, instalei o sistema, beleza. E aí instalei o sistema, rebutei o computador e aí caiu num outro problema que eu demorei um pouco para entender e um pouco mais para resolver, mas foi tudo no mesmo dia, sabe? Foi coisa de 2 horas, eu consegui entender, resolver, foi tudo rapidinho. Mas parecia uma eternidade, porque eu entrava e ele bootava tudo certinho, aparecia a splash screen, aquele símbolo do Mint, e aí ele caía numa tela que era você logado como root, e ele não... simplesmente era a linha de comando ali. Ele pedia para você abrir o jornal, alguma coisa lá para você ver o que tinha acontecido. Eu abri e aí eu percebi que o /home não tava montando, né? Ele não tava montando na pasta certa. Não tava montando de jeito nenhum, na verdade. E aí depois de eu montar, eu colocava lá mount, blá blá blá, dev alguma coisa para /home. Eu conseguia inclusive iniciar o sistema, já aparecia tudo certinho, tudo bonito. Só que quando eu restartava o sistema, ele voltava para essa tela só no código ali para você resolver. E aí eu comecei a pesquisar, fui pesquisando, não encontrava. E aí foi uma odisseia, sabe? Eu tentando descobrir o que causava e como resolver esse problema.
E aí eu encontrei o problema aparentemente é porque eu tinha criado a partição do meu /home com uma versão mais atualizada daquele E2 FSCK. Porque no Manjaro ele é um pouco mais atualizado do que no Linux Mint. Então tinha alguma coisa lá que não tinha nessa versão antiga. E eu nem sabia o que era esse E2 FSCK até então, sabe? Você sabe o que é? Eu não sabia também. Eu descobri que ele faz a checagem do disco para ver se está tudo certo antes de montar ele e começar o sistema, né? E aí eu descobri o que estava causando, mas e aí? O que eu posso fazer, né? O que resolve esse problema? E aí muita gente falava lá que você tinha que instalar uma versão mais atualizada, mas eu fui com calma e aí eu vi alguém falando que se você fizesse isso, você ia cair num problema ali de versionamento, né? Porque ele não é simplesmente um componente, sabe? O sistema inteiro usa ele, e se você simplesmente muda a versão, você vai ter um problema depois na hora de atualizar, na hora de manter o seu sistema rodando. E aí eu achei uma solução que se encaixou perfeitamente para mim, que era você botar com um outro sistema que tivesse ele mais atualizado no pendrive, fazer 2 comandos e ser feliz. E foi isso que eu fiz. Eu tinha aqui ainda um pendrive com Manjaro XFCE, eu simplesmente entrei com o pendrive, rodei 2 comandos ali que resolviam o problema, restartei, tudo funcionou perfeitamente, está funcionando até agora, então só alegria. E aí, antes de ir para as minhas primeiras impressões do Linux Mint, eu gostaria de dizer, se você gosta de Linux ou tem curiosidade, não esquece de deixar aquele like aí, se inscrever no canal e balançar o sininho para receber as notificações. E agora vamos fingir que nada disso aconteceu. Eu sei que é um problema porque eu acabei usando o Manjaro antes, e que eu tenho várias partições e etc. Então é um problema mais comigo, mas que provavelmente você não vai ter. Então vamos fingir que nada disso aconteceu e vamos para o sistema mesmo. E as primeiras impressões são boas, ele é bonito, sabe? A tela estava naquela resolução estranha, mas aí eu entrei no gerenciador de drivers e foi muito fácil instalar o driver da NVIDIA. Tava lá listadinho, eu só cliquei em instalar, esperei, reiniciei e acabou. Eu achei a interface do Cinnamon, lembrando aqui que eu instalei o Cinnamon, bem bonita. Eu só tinha experiência aí com GNOME e com KDE e o LXDE porque tem no Raspberry. Mas eu nunca tinha tido experiência com algum além do KDE que eu achasse tão bonitinho assim. E de cara, a única coisa que eu senti diferença foi a falta de um favoritos no menu iniciar. Porque os favoritos ficam no cantinho assim e cabem muito poucos, sabe? Antes de você começar a ter que rodar o mouse. Então uma tela de favoritos ali seria perfeito para mim e já resolveria muitos dos meus problemas. Mas eu fiz poucos ajustes, coloquei lá no modo escuro, mudei algumas coisinhas para ficar melhor no 4K. E aí eu comecei a instalar os meus programas, os programas que eu já usava, que eu já gostava. Instalei ali, entrei na lojinha de aplicativos, que eu inclusive achei muito legal a lojinha de aplicativos, bem melhor que a do Manjaro, essa é a minha opinião. Porque você tem ali os aplicativos, tem ícone, tem tudo certinho, você tem a opção de instalar o Flatpak ou o normal. E você tem uma nota, isso é muito importante para mim, porque você tem certeza de que aquele aplicativo que você está instalando é o que você está procurando. Porque se não tem nenhuma estrela, é uma red flag ali, né? Para você não instalar ou ficar de olho nesse aplicativo. Agora se é tipo 4,5, 4,6 a nota, você vai embora. Eu gostei do Time Shift, apesar de que eu ainda não configurei, porque eu tô com medo dele encher o meu HD, eu não testei ainda. Mas a possibilidade de você fazer backups com essa facilidade é muito interessante. E aparentemente está tudo funcionando muito bem até agora. Inclusive eu instalei aí o Wine, a versão mais atualizada, e segui um tutorialzinho ali rapidinho. E o que eu tinha instalado no Wine está instalado de novo, nem precisei reinstalar nem nada, Steam tudo certinho, tudo funcionando normalmente. E eu sei que a minha experiência pode ser um pouquinho amedrontadora para quem nunca mexeu com Linux ou que nunca teve esses problemas, mas eu sei que muitos dos problemas foi por causa de eu ter utilizado uma outra distro antes, não ter querido formatar o SSD inteiro, né? Eu quis manter a /home, quis manter ali um storage, que é o outro HD. Então muito disso vem dessas escolhas que eu fiz, mas apesar de tudo isso, as primeiras impressões do sistema elas são muito boas e eu me vejo recomendando esse sistema para iniciantes até agora. Mas Thomas, você estava tão bem com o Manjaro, por que você mudou? Então gente, é isso que eu falei, sabe? Eu queria testar uma distro que fosse mais amigável para o usuário e que desse, sabe, essa autonomia também, porque quando você instala o Linux Mint, logo da instalação
você já pode começar a instalar os seus programas. Se você não tem muita ressalva, você pode fazer backup. Tudo isso nativo, sabe? A loja de aplicativos, o time shift, a instalação de drivers e todo o resto, sabe? Atualizações automáticas funciona muito bem. Tudo isso me fez pensar e escolher essa distro para começar a utilizar. Algo que eu posso falar para o iniciante. Não, eu testei, eu aprovo e eu acho que você vai gostar também. Que era o que eu fazia com o Manjaro. Só que com o tempo, para mim, o Manjaro deixou de ser tão fácil para o usuário, sabe? Algumas atualizações eram mais chatas, precisava de uma linha de comando, alguma coisa que o usuário provavelmente não ia saber fazer. Então foi por isso que eu quis mudar e quis testar essa distribuição tão bonitinha. E aí vamos ver, né, nos próximos meses se eu consigo aprovar mesmo o Linux Mint. Mas me diz aí nos comentários qual que é a sua experiência com o Linux. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já mexeu com Linux ou nunca mexeu, bom, deixa aí nos comentários. Eu quero saber também qual distribuição que vocês gostam mais, se vocês já usaram Manjaro, usaram o Mint, ou vieram de alguma outra. É tudo muito divertido, eu gosto muito de mexer com o computador, sabe? Então, pra mim é interessante. Se vocês querem saber mais da minha experiência, se inscreve aí no canal. E a gente se vê na próxima. Eu vou deixar aqui do lado a clássica playlist e aqui embaixo o que o YouTube acha que você quer assistir. Mas clica aqui na minha playlist, beleza? Valeu!